Vira homem. Boa tarde, meus amigos do Rádio Fox Sport. Sou o Darley Gomes da Silva, de Panamá, Goiás. Sormani, Mano, Benja, Facincane, outro rapaz que eu esqueci o nome, o Pascoal. Um abraço para vocês, um bom final de semana, desejo a todos vocês, viu? Quero perguntar a vocês, a você, Pascoal, o que tem que fazer pro Jean e pro gol, viu? Porque a hora... Se dá uma falhação, toda hora falha, o que mais precisa falha dele, tudo bem que ele fez umas defesas milagrosas, mas é o que o São Paulo mais precisa, ele falha. O que a gente tem, o que o São Paulo tem que fazer, hein? Meu muito obrigado, um abraço a todos e bom final de semana, viu? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, a gente agradece, fique você Amém. também, um abração para você. O rapaz que ele não sabe o nome pode falar dessa falhação. Fala. Eu? É. Quem não sabe meu nome. Claro, eu e outra falar. coisa, tá falando de goleiro. É ele que vai falar, Você é Jesus goleiro, amado. Você é goleiro, Pelo amor você de Deus, fala deixa sobre o ele assunto. falar um pouco, É só Faficani, por favor. Deixa o rapaz Mas eu falar. vou deixar, ele por tá isso entrando mesmo. mudo e saindo calado no programa, você precisa deixar Porque ele ele falar. quer. Vai ganhar folga hoje. Jesus amado. Porque ele quer. Flávio está Que com pelo coisa, na orelha. como diz Flávio, você, tem que passar pelo na cara, orelha. ele dá canseira em cachorro, pitbull, ele dá dor de cabeça em remédio. Sormani. Não é possível. Fale, meu Ele senhor, tá meu com senhor. pelo na orelha, dá uma olhada aí. Vamos levar ele pra cruzar, Pascoal. Cara, Eu tenho um aparelhinho lá, Flavinho, que ele Calma, deixa ele falar. Fala, que é um fala negocinho. Flavinho, por favor. Você corta Você isso. tá cansado, eu sei, mas... não, olha, vou te falar uma coisa. Na bicho. zonosa Pô, é de graça, feriado Flavinho. hoje, podia Você estar em casa, sai, né? você sai Sai cansado daqui, no programa? Fala a verdade. Eu acho o Jean e o Sidão... Não é Jean. O goleiro do São Paulo. João... É, já. Vai, fala, Flavinho. São goleiros equivalentes, parecidos. Eu não acho que o Sidão esteja falhando tanto. Acho que a torcida do São Paulo pega muito no pé do rapaz. São Paulo não achou um goleiro ainda, depois do Rogério Ceni. Ele já testou Denis. Quantos anos já tem? 2 anos, né? Denis, Sidão, Jean. Quem mais? Quem mais já foi Esses lá? 3, Não é né? aquele goleiro reserva do Corinthians que tá jogando? Não Lucas poderia ser uma Perry. alternativa? Lucas Perry. O Alta. Hã? O Alta. Walter. O Alta. O Walter não foi pro São Poderia Paulo ser bom. por Mas conta da lesão no fim do ano. Tem grana pra comprar o... Tem grana. Não, mas assim, se precisar, a gente vende os imóveis. Mas quais imóveis? A gente tem uma edícula, né? Quem deu? No Brooklyn, papai. Mas tem um posto de ônibus na frente agora. Não tem problema, o povo gosta. Mas o Lucas Perry é um goleiro que ainda não teve a chance de ter Usamos alguns jogos bilhete aí na único. sequência no São Paulo, não teve uma continuidade. Mas é um moleque que poderia ser testado. Todo também. mundo no São Paulo fala que esse rapaz é bom goleiro. Os caras gostam mais do que do Lucas Jean. Perry. É. Todo mundo fala bem desse garoto no São Mas, Paulo, gente, que é da base. o São Paulo é líder do campeonato. Pô. Não, vice-líder. Vice, desculpa. Tá empatado. Mas eu acho o Sidão não é nenhum gênio, não é brilhante, nada disso, mas eu acho que às vezes pegam no pé do cara. Agora, para jogar Pelo contra o Bahia... histórico, né? É pelo histórico. Não, mas faz sentido também. só pra Faz dizer o sentido. seguinte, Mas se o histórico dele fosse de o São Paulo grandes tomou desastres, gente, não é. 2 gols contra nessas duas últimas Coitado, o que partidas. o goleiro pode fazer? E aí, por isso que eu ia perguntar pra você, o que o Jean teve, o Eu Jean, acho o que Sidão, rola um- e eles poderiam fazer de O torcedor diferente? de São Paulo, o torcedor de São Paulo gosta... Cala a boca. O torcedor do São Paulo gosta de jogador com nome e sobrenome, nome bonito. Sidão não é um nome bonito de goleiro. Tem o Lucas Perry, então. Lucas Perry. Lucas Perry, já pô. Lucas Perry. Hã? Lucas Perry. Perry. É lindo. E o goleiro reserva? Já. Mas, ô Flavinho, Claude. ó, analisa. Sidão, cara. Sidão parece jogador de VAR. Não, mas você tá pegando no pé do Sidão, mas a torcida do São Paulo tá mal acostumada com relação a goleiros, porque eles vêm de uma sucessão de Uma sucessão de 30 anos de Não, Rogério então, mas é que tá. basicamente. O Zete e o Rogério Ceni jogaram quanto tempo com a camisa do São Paulo? Paulo? Zete somatória fez. dos dois. Fez. É complicado. Qualquer goleiro que venha depois desses dois, que foram 2 mitos na história do clube, o cara vai estar sobrecarregado, vai vir a pressão, vem a comparação. Por mais que por lá já tenha passado o Denis e outros goleiros, mas todos eles foram muito cobrados, porque a margem de comparação do torcedor era um padrão Mano, lá em cima. há uma cara, é geração complicado. inteira de torcedores do São Paulo que só viu o Rogério Ceni jogar. Então, cara, que é o maior ídolo da história do clube. difícil, Mas o problema, o Marcos, quando parou também, mas o uma Deola teve uma Mas é até pressão, o pior, Bruno teve porque uma o Marcos pressão. jogou menos tempo. Há uma geração mesmo, são 20 anos de titularidade de um goleiro. O Rogério Ceni tem uma representatividade
para a torcida do São Paulo muito maior do que o Marcos pro Palmeiras. maior. Não tem nem comparação. Não, mas é o maior jogador da história do São Paulo, né? Exatamente. Sim, sim. E a sombra do Marcos só foi tirada na cobrança dos pênaltis daquela conquista e da muito Copa do difícil Brasil. substituir um cara como o Rogério. Mas não vai substituir, entendeu? Não vai. Claro, não, mas eu Sabe digo qual é assim, o problema? é difícil um torcedor de São Paulo se convencer de que algum... Mas o torcedor do São Paulo acho que se convenceria se o Sidão não falhasse em jogos Qual é a essenciais. falha do se Sidão? chamasse Me diz aí, Vamos qual é a lá. falha do Sidão? O primeiro turno contra o Palmeiras. Falhou. Falhou. Nesse último jogo. Foram 3 derrotas do São Paulo no campeonato. Ele falhou nas 2 derrotas e no jogo contra o Grêmio, né, que foi 2-1 de virada, não que ele tenha falhado, mas ele não é o goleiro que vai fazer a diferença. Nesse lance ele Até falhou? agora, Nesse lance ele falhou? Pra mim, falhou. Como não falhou? somente ele, a defesa também, que estava em linha, mas ele falhou. Não, senhor. Pra mim, ele falhou. Houve uma falha. Não é na defesa Mas que ele faz na cruzamento, cabeçada. Ele tá bem Olha só, posicionado no Ele tem primeiro que se pau. deslocar. Não, Tá mas bem então, posicionado. quem critica o Sidão é com Cruzamento relação foi ao muito bem cruzamento. Mas o Sidão faz a Ele diferença. cobra os zagueiros, bicho. Não, mas Compara o goleiro do Inter, líder do campeonato, Marcelo Lomba. Tá pegando fazendo a diferença. Se vocês olharem... Compara Se vocês do Palmeiras. olharem o posicionamento do O Sidão não faz a Ricardo diferença. Oliveira, ali, Lai, você vê no gol do Atlético, não tem nenhum jogador de São Paulo marcando os 2 jogadores do Ali, Atlético. o que o Sidão estava saindo do gol ali? Não Ele precisa gritou, sair. ele Mas gritou. Não precisa sair. Ele gritou, A ele bola ia avisou. passar e olha o jogador do Fluminense ali, ó. Ia pegar a bola ali. Não, ia pegar nada. Tava bem próximo ali, tinha Sidão grande gritou chance que estava de na pegar. jogada. Você vê O que o problema é próprio que para jogador de São Paulo se lamenta. alguns goleiros o erro ele é Marca mais. aceitável e para outros não. Para ele, como há uma predisposição, Você pega eu o acho, Vanderlei no Santos. Eu sempre aproveito, né, para falar um pouquinho do Santos. O goleiro tem que agora. fazer a diferença. É agora. Tem que fazer o Vanderlei a é um diferença. goleiro que falha e ninguém cobra. Ô, mas ontem ele pegou uma que eu vou Entendeu? te falar, hein? Sim. Pegou uma Pegou. cabeçada em cima Mas da ele linha fez um que eu vou começo te de falar. ano Ele fez o começo, mas ninguém pega no pé dele. Por quê? Porque ele é um goleiro que tem uma já poupança, tem uma gordura sim, e tal. já tem um né? histórico e tudo mais. O histórico. O Sidão não, ele não pode falhar. E, aliás, para mim, ele não falhou contra o... Eu respeito a opinião do Lai, para mim... Nos ele não- 2 jogos ele falou, não- nos 2 últimos? Não. Nesse aí? Olha lá. Acho que ele Percebe? demorou São pra tomar a 2 decisão. jogadores do Atlético cabeceando sozinhos. Vê a Não câmera tem zagueiro, aberta ali. Não tem zagueiro, não tem ninguém ali. O senhor Mano é fácil, na câmera aberta. Ó, o deslocamento que ele tem que fazer para os Porque dois ele tá pegar cobrindo o primeiro aí dá um pau. azar desgraçado Porque que se o cruzamento vem, ele tem que ficar mais ou menos dali, mais próximo do primeiro pau. Ele tá no meio do gol. E ele corre lá, porque nenhum zagueiro Não, ali do São ele- Paulo tá mas- ali. mas ele tem que O decidir. O zagueiro que decidiu, ele deveria atrapalhar o cabeceio do tá do longe, Ricardo Tomani. é o cara que faz o gol contra. Mas ele defendeu. É o cara que faz o gol contra. Ele defendeu. Entendeu? Mas se ele tava nesse primeiro. Eu acho que ele tinha que estar um pouco mais próximo ao segundo pau, não ao Tá, mas ele primeiro. defendeu. Mas o cruzamento vem do outro Ele lado, tá se no ele meio deixa do o gol. canto aberto, o cara chuta Acho que dentro. aí Ele tava lá começa na a ponta. ver um... Não tá não. Tá, ó. Aí Ele tá no meio do gol. Aí Onde ele começa a tá? se Pega a aplicar. imagem de cima, ele não tá Começa a se na aplicar. primeira Ô, trave. Facincano, começa a se aplicar um rigor. Ó, onde ele tá, ó. Começa Essa lá. primeira trave. Não, ele tá no meio do Não, gol. não, ele tá na Mas ele não senhor, decidiu, ele não decidiu. Exatamente, Ele tá no meio do titubeou gol. ali, ele não decidiu. Ele tinha que ou ele saltar tá? para Ó, tentar ó, afastar a onde que ele bola tá? Onde é que ele ou tá, ó? ficar dentro do Ó, gol. olha lá, Onde que ele tá? Pega como referência aquela grama mais Mais clara. pisada. Mais clara. Você vê que ele tá quase no meio. Ele tá ali, ó, no Aí meio do quando gol. começa a se aplicar um rigor a esse Exatamente. goleiro que isso não aplica a outros. entendeu? Exatamente. Então, Se é o Rogério Ceni, o Marcos, o Marcelo Groi, o Marcelo Groi, o Courtois, o Fábio no Cruzeiro. Schmeichel, ninguém fala nada. Como é o Sidão, eu concordo com vocês. isso mesmo. Eu não acho que o Sidão seja um goleiro pro São Paulo. Não acho. Mas eu não acho que o São Paulo vai deixar de ganhar um campeonato por causa do Sidão. Ah, mas goleiro tem que fazer diferença. O Numa Santos foi caminhada, campeão numa brasileiro campanha em para ser 2004, campeão, foi tem que fazer a o Corinthians foi diferença. campeão com o tal de Ney, não foi? É, Ney. Ah, foi, mas Ney, aquele time do Corinthians era esquadrão, né, cara? Mas exatamente. Então, o era problema esquadrão. não é o Sidão. Entendeu? O problema é que aconteceram algumas coisas durante o jogo, uma fatalidade, a bola vem no segundo pau, ninguém Eu concordo. acompanha. Acho que o São Paulo... O Sidão foi o menos culpado nesse São gol. Paulo não vai Aí perder também, esse pra mim, ele não campeonato teve por- culpa, não. É. Não teve culpa Eu achei nenhuma. que ele isso foi interpretou mal a jogada, porque o zagueiro correndo de costas ali, ele tendo uma visão panorâmica do que vai acontecer, ele saiu numa bola que certamente o zagueiro vai colocar pra trás. Foi o que eu falei segunda-feira, nem se ele tivesse no gol, talvez ele não pegasse, a bola foi lá no canto. Imagina, a bola foi recuada, senhor Mano. Pegaria sim, o cara é goleiro profissional. Mas enfim, eu acho que a torcida do São Paulo também está com o bode do Sidão por todo o histórico que ele tem. Esse jogo contra o Fluminense ele acabou falhando. Esse gol contra o. né, gente? Então, É mas tão é que tá, justo Flavinho. São 3 derrotas do São Paulo no campeonato. E a torcida reputa essas 3 derrotas ao Sidão. As falhas do Sidão.
Eu não sei se nós temos condições de. Não, contra o Grêmio até mas não e no houve Paulista? falha, Esse mas falhou ele não no faz a Paulista diferença, entendeu? Ele não, contra o Grêmio lá, o chute do Cebolinha foi no primeiro gol. É um chute que ele poderia ter pego. Né? Com o Cebolinha driblou aqui na ponta esquerda, dentro da área e chutou. Ele não faz um milagre. Entendi. Né? Ele, O não esperado. ele não é o goleiro das É defesas por isso que eu acho que ele não é um goleiro do São Paulo. Mas o São E sim, ele tem alguns momentos lapsos de ser um grande goleiro, é que falta regularidade e ele, às vezes, pra mim, ele é atabalhoado em algumas decisões Mas que o ele toma. Thiago Olha o aqui jogo do discorda de Grêmio que você você. falou lá. Olha lá o jogo do Grêmio. Mas, ó, o Thiago, telespectador, Ali, ó. aqui mandando uma A bola mensagem na passa- nossa hashtag. Vai, mano. Perdão, Lai, você já complementa com relação a isso. Ele fala o seguinte, ó, vocês acham que pegamos demais no pé do Sidão, mas os números não mentem. Ele é o goleiro com menos defesas difíceis no campeonato. Você concorda, Lai? Olha o chute, esse chute aí. Não foi um frango, mas é defensável. É defensável. Primeiro é o seguinte, Quando ele vê goleiro tomando gol assim. estatística de defesa difícil. Agora, esse foi mais ela já- difícil porque foi no contrapé. ali, ó. Ela já embute uma interpretação, né? A segunda Nenhum coisa. dos dois gols ele falhou. Muitas vezes tem Mas não fez a tem diferença. goleiro que não é espalhafatoso, tem goleiro que simplifica as coisas. Então as defesas que o cara faz nem sempre parecem tão difíceis. Eu acho que esse dado estatístico é meio... dá para contestar, entendeu? A defesa do São Paulo está bem, o time está na primeira posição do campeonato em pontos ganhos e eu acho que é injusto ficar atribuindo a um goleiro, um time que perdeu 3 jogos no campeonato. Mas, ô Flavinho, Qual foi o aí vocês vão derrota pra gente entender. ver o gol do que o Sidão tomou? Não, os 3 jogos aí. Os 3 jogos estão. O Palmeiras ele falhou. Contra o Palmeiras ele falhou. Aí a gente Mas tem o que Palmeiras a admitir. gente não viu. Isso que eu O tô Palmeiras, pedindo pra mostrar. Atlético e... Esse aí agora do o Grêmio. Grêmio. Mas a Esse aí do principal Grêmio. crítica, Esse gol do Grêmio. Esse ele falhou, gol aí. esse Grêmio. Pra mim, não. Esse tem falha aí? Não. É defensável. Eu também, pra A mim. bola passou embaixo do goleiro. A partir do Defensável. momento que ele encosta a mão na bola, a bola é vi falha. defensável, ainda mais passando embaixo dele. Eu não vi falha. A principal crítica com relação à torcida, ao Sidão, por parte da torcida do São Paulo, Pascoal, talvez seja a mesma crítica que as pessoas que acompanham os jogos da seleção brasileira fazem Dá pra pegar. com relação ao Alisson. O Alisson, na Copa do Mundo, na minha avaliação, ele não falhou nos gols. Mesmo aquele gol da Bélgica. Porém, é aquele goleiro que não fez a diferença. Goleiro de grande clube, e aí eu concordo, acho que foi o Lai que falou agora aí, é o cara que tem que fazer a diferença, Pascoal. Não adianta o cara não comprometeu, não falhou. fazer um mas é aquele cara milagrezinho de vez em tem que quando. fazer um milagre. tem que fazer um fazer. milagre. É com um milagreiro no gol que você ganha campeonatos, cara. Então, tudo mas bem. não falhou no gol. Mas também não pegou aquela bola que era praticamente Pode até impossível. ser que o Sidão não seja esse goleiro milagreiro. Milagroso, sei lá o quê. Mas não Mas esse há primeiro gol ali, não ele há, falhou. não haja, né? O Jean também não é. O Jean também não é. E o Lucas Perry, por enquanto, só tem um nome bonito. Então deixa o cara aí jogar. Lou Perry. Oi? Lou Perry. Lu. Lou Perry. Lucas Bom Perry. nome, hein? É, Bom Lou nome pra goleiro. Perry. Lucas Perry é o terceiro goleiro do São Paulo. Agora, Mas esse o gol São eu não Paulo vi vai falha do ter. Sidão, não, cara. O São Paulo Esse tem não. o jogo amanhã contra o Bahia, é no horário que o Mano gosta, às 19 horas. É mais cedo, é mais No bacana. horário que o Mano gosta, Mais legalzinho. 19 horas.